Paulo Freire, o santo da educação progressista, entre o giz e o gulag. Abertura: boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário em que o YouTube decidir te mostrar esse vídeo, ou da hora em que o algoritmo acordar de mau humor. Seja como for, bem-vindo de volta ao canal Na Fé com Ironia, o único lugar onde a Bíblia encontra o bom senso, e ambos saem de mãos dadas para tomar uma pinga e conversar sobre política educacional. Se você voltou, parabéns. Você é resistente. Já sobreviveu à gasolina a preço de vinho argentino, ao Mac sem ministro e, claro, às aulas de sociologia da faculdade, onde todo professor acha que vive em Havana, mas tem iPhone da Apple e assinatura da Netflix. Hoje vamos falar do patrono da educação brasileira, o homem que virou quase um beato da esquerda acadêmica, canonizado entre uma assembleia estudantil e outra, Paulo Freire. Sim, ele mesmo, o pai da pedagogia do oprimido, o herói da educação libertadora, o nome que está mais presente nas escolas brasileiras do que giz e merenda. Mas será que o legado de Freire é esse santo graal da sabedoria pedagógica? Ou um cavalo de Troia ideológico que transformou o ensino num campo de batalha, onde a verdade apanha e a ideologia reina? Acomode-se, aperte o cinto e prepare seu coração, porque hoje a aula vai começar. E não tem recuperação. Desenvolvimento. Era uma vez um país onde a educação pública já foi boa. Parece mentira, né? Mas juro que é verdade. Pergunta para o seu avô. Tinha régua, tinha tabuada, tinha respeito, tinha até um negócio chamado mérito. Pois é, essa palavra que hoje é tratada como palavrão na boca de pedagogos de universidade federal. E foi nesse país que surgiu Paulo Freire, um homem inteligente, eloquente, carismático e, não se pode negar, bem-intencionado. Não é sarcasmo, é fato. Freire nasceu em Recife, estudou filosofia e linguística, viveu o exílio, andou por África e América Latina, e escreveu uma obra que hoje é mais lida nos cursos de pedagogia do que a própria Constituição: Pedagogia do Oprimido. O livro, publicado em 1968, propõe uma virada radical na forma de ensinar. Nada de educação bancária, onde o professor é um transmissor e o aluno um receptáculo. Nada de conteúdo dado. A ideia era que o aluno construísse o conhecimento com base na sua realidade, dialogando com o mundo, rompendo as amarras do opressor. Bonito no papel, mais bonito ainda com uma citação de Gramsci no rodapé. Mas vamos aos fatos. Em primeiro lugar, Pedagogia do Oprimido é uma obra encharcada de marxismo. Isso não é opinião, é descrição técnica. O próprio Paulo Freire não escondia isso. Ele acreditava que a sala de aula deveria ser um espaço de conscientização política. Ou, nas palavras mais atuais, um campo de batalha cultural onde o inimigo é o capitalismo opressor. O problema é que essa consciência crítica nunca vem com leitura de Mises ou Burke. Vem sempre com Marx, Lenin e o velho sonho revolucionário de destruir as estruturas. E aí mora o perigo. Como bem dizia Olavo de Carvalho, aquele filósofo que a esquerda odiava, mas lia escondido, toda a pedagogia que se propõe libertadora sem antes ensinar a ler, escrever e pensar, logicamente é só doutrinação disfarçada de bondade. E foi exatamente isso que a pedagogia freiriana se tornou. Uma religião laica onde o professor é o apóstolo, a sala de aula é a trincheira, e a alfabetização virou detalhe secundário, quase burguês. Porque, veja bem, ensinar ortografia virou opressão linguística. Corrigir redação é microagressão. E exigir que o aluno saiba escrever a palavra governo com V virou elitismo. Mas não pense que isso é exagero. Vamos aos dados reais. Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de 2019, menos da metade dos alunos brasileiros terminam o ensino fundamental com conhecimento adequado de português e matemática. Isso num país onde Paulo Freire é o patrono oficial da educação. É como colocar Karl Marx para cuidar da contabilidade. Ainda mais alarmante é o dado da Avaliação Nacional de Alfabetização, ANA.
que mostrou que 1 em cada 3 alunos do terceiro ano do ensino fundamental não consegue localizar uma informação explícita num texto curto. Em outras palavras, a criança não entende o que lê. Está alfabetizada na ideologia, mas analfabeta na prática. E o que a pedagogia do oprimido tem a ver com isso? Tudo. Porque ao transformar o professor num mediador político e o conteúdo num acessório ideológico, a prioridade deixou de ser a aprendizagem concreta e passou a ser a formação de sujeitos críticos. Mas sujeitos críticos de quê? Da realidade que não conhecem? Do capitalismo que nunca estudaram? Da opressão que aprenderam a repetir como papagaios militantes? Não, meus caros. Isso não é educação. Isso é engenharia social disfarçada de pedagogia. É o uso do ensino como instrumento de guerra cultural. E o pior, com dinheiro público e chancela estatal. A Bíblia já alertava para esse tipo de inversão. Em Isaías, capítulo 5, versículo 20, está escrito: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, e da luz, trevas, e fazem do amargo doce, e do doce, amargo. Não é isso que está acontecendo com a educação brasileira? Transformaram o fracasso em resistência, a doutrinação em empatia pedagógica, o analfabetismo em pluralidade cognitiva. E Paulo Freire, nesse cenário, virou uma espécie de Moisés da pedagogia vermelha. Está em cartazes, camisetas, monumentos, tem até busto em universidade. Mas o busto que o Brasil precisava era outro, o do cidadão que ensina português, matemática, ciências, que ajuda o aluno a sair da ignorância concreta antes de transformá-lo num revolucionário teórico. Roger Scruton, o filósofo conservador britânico, dizia que a missão da educação é transmitir aquilo que vale a pena ser preservado. Mas como preservar o que nunca foi ensinado? A escola virou um laboratório ideológico onde o aluno é cobaia de um projeto revolucionário que fracassou em Cuba, no Chile, na Venezuela, mas ainda dá bônus para professor universitário no Brasil. Aliás, vale lembrar, enquanto Paulo Freire é reverenciado por intelectuais de esquerda no Brasil, é quase desconhecido em países que de fato lideram rankings de educação. Na Finlândia, no Japão, na Coreia do Sul, ninguém fala em pedagogia do oprimido. Falam em disciplina, currículo, conteúdo e avaliação séria. Mas aqui, não. Aqui, a alfabetização virou pauta identitária, a prova virou opressão e o ensino virou disputa de narrativas. E aí nos perguntamos por que o Brasil está afundado em rankings de leitura e lógica. Porque trocamos o abecedário pelo manifesto. E isso, meus amigos, não é só burrice institucionalizada. É pecado. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas como ensinar se os mestres estão mais preocupados em formar militantes do que cidadãos? É claro que nem tudo que Paulo Freire escreveu é lixo. Ele tem méritos. Foi um educador preocupado com a realidade do pobre, um homem sensível ao sofrimento humano, alguém que queria mudar o mundo pela educação. Mas o inferno está pavimentado de boas intenções e decorado com murais de Paulo Freire em universidades falidas. Machado de Assis, esse singênio da língua portuguesa, dizia: a pior filosofia é aquela que se esconde atrás de belas palavras para justificar a ignorância. Pois bem, diálogo, consciência, libertação, lindas palavras, usadas à exaustão para justificar o fracasso pedagógico. Conclusão: moral da história: a pedagogia do oprimido virou a pedagogia do deprimido. O aluno sai da escola sem saber interpretar um parágrafo, mas cheio de opinião sobre patriarcado, agroecologia e luta de classes. O Brasil não precisa de mais Paulo Freire. Precisa de mais leitura de base, mais tabuada, mais conteúdo. Precisa de professores que ensinem e alunos que aprendam. Porque, antes de libertar o oprimido, é preciso alfabetizá-lo. E é aí que entra a verdadeira sabedoria cristã. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João,
Capítulo 8, versículo 32. Mas, para conhecer a verdade, é preciso aprender a ler. E isso, desculpe, não se faz com panfleto. Então, eu te pergunto, meu caro espectador, a pedagogia que liberta sem ensinar é libertação ou engano? Deixe sua opinião nos comentários sem medo. Aqui é espaço livre de doutrinação e cheio de bom senso. Se você assistiu até o final, parabéns. Você merece um diploma. Não da Uni, mas da vida. Curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. E lembre-se, aqui a fé é firme, mas a ironia é afiada. Até a próxima. E cuidado! Tem uma prova do Enem com citação de Paulo Freire te esperando na esquina.